tratar um pouco nessa tarde sobre isso, dentro daquilo que Deus tem falado comigo, e eu te garanto que vai ser bênção para a sua vida também. Mas eu quero ler a palavra de Deus, né? O texto que nós lemos de João 10:10 diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim, diz o Senhor Jesus, para dar vida a vocês e vida com abundância. Então, isso tudo, Satanás se aproveita de tudo isso para poder desestabilizar, fazer com que a pessoa sofra, tome decisões erradas, enfim. E hoje eu quero ler o outro texto que está em Provérbios 24:10, que diz assim, ó: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então a gente vê aqui nesse texto que o Senhor está nos falando uma coisa seguinte: olha, quando ele diz se te mostras, ou seja, se eu tomo essa decisão, se eu quero, se eu entendo, se eu sinto que sou fraco, então isso aqui é uma coisa dentro de mim, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Não é? Porque há um outro texto na palavra de Deus que diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Porque quando nós nos tornamos fracos perante Deus, então o poder de Deus e a graça de Deus são abundantes nas nossas vidas. Então, querido, se te mostras fraco, ou seja, se tu decide que você é fraco, se você aceita que você é fraco, se você acha que os problemas são mais fortes que você, se você acha que tudo é mais forte que você, então, na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da aflição, na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, na hora da escassez, na hora de tudo isso, então você está declarando que você é fraco mesmo. É você que está declarando isso com as suas atitudes. Porque a Bíblia não diz isso para mim, não. A Bíblia diz o seguinte: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco no Senhor, eu sou forte no Senhor. Entendeu? Então, querido, eu quero te dar algumas orientações nessa tarde para você entender melhor isso. Para você não se deixar levar por esses sentimentos. Não se deixar levar por estas emoções que só te fazem cada vez mais te levar a sucumbir. Não, você não é para se deixar levar por isso e nem aceitar isso na sua vida. Então olha só, quando nós cedemos à impaciência, quando nós nos tornamos impacientes, aflitos, angustiados, então sabe o que acontece? Nós vamos nutrir dentro de nós pensamentos sobre Deus, e então passamos a desconfiar, a pessoa passa a desconfiar da bondade de Deus. Quando eu nutro esta impaciência, né, esta aflição, esta insegurança, quando eu nutro isso, quando eu deixo isso, eu internalizo isso e começo a fazer e deixar com que isso venha cada vez mais preencher espaços na minha vida, então eu começo a ter sentimentos sobre Deus, pensamentos sobre Deus que não devem ter. E então a pessoa passa a desconfiar da bondade de Deus. Por quê? Porque ela está tão envolvida, ela está cedendo tanto a isso, que ela termina deixando que esses pensamentos, que Deus não é bondoso, que a bondade de Deus não alcança, que Deus não está ouvindo, Deus não está atendendo, que a oração não está sendo ouvida, tudo isso, meu irmão, nada mais é do que estratégia maligna para desestabilizar você. Então, não ceda à impaciência. A impaciência vem e diz: opa, peraí, isso aqui não é de Deus. Porque o salmista já nos ensina isso. Esperei com paciência no Senhor. Pronto. Então eu tenho que aprender, exercitar a paciência na minha vida. Ok? Então não deixe isso vencer você, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa muito interessante. Quando nós estamos tão absorvidos pela adversidade, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas aflições, chegamos ao ponto de esquecermos
de tudo que Deus já fez por nós. Parece que dá um branco, né? Parece amnésia, porque a Bíblia diz assim: não te esqueças dos marcos antigos. Ou seja, não te esqueças daquilo que Deus fez na tua vida e que marcou a sua vida. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você que esteve enfermo com um problema sério de uma enfermidade na sua vida, e Deus operou milagrosamente na sua vida, ou usando os médicos, remédios, ou ele mesmo operando o milagre, sem necessidade da intervenção de médicos ou remédios, e aí você ficou livre disso, você agora está na bênção de Deus, aí vem uma dificuldade, uma outra dificuldade, seja ela qual for, financeira, seja qual for. E quando essa dificuldade vem, e se nós não tivermos cuidados, e nós absorvermos isso, a tal ponto de isso preencher dentro das nossas almas e das nossas emoções, espaços, sabe o que vai acontecer? Se nós não tivermos esse cuidado, o que vai acontecer é que nós vamos esquecer do que Deus fez. Vamos esquecer daquilo, a pessoa esquece daquela enfermidade que o Senhor curou, a pessoa esquece daquele problema que Deus resolveu para ele, a pessoa esquece daquela condição que vivia antes e Deus trouxe para uma condição muito diferente, muito melhor. Então a pessoa, a tendência é essa, é esquecer do que Deus fez na sua vida, se nós não tivermos cuidado. Então nós não devemos deixar que as adversidades, nós internalizemos essas adversidades de tal forma que venhamos a esquecer do que Deus fez por nós. Agora eu quero te chamar a atenção só para isso. Ouve bem isso que eu estou te dizendo. Lembra agora do que Deus fez por você. Lembra aí do que Deus fez. Primeiro que você não vai lembrar de tudo, mas pelo menos algumas coisas você vai lembrar. Então, lembra isso agora. E se você está passando por uma luta, uma dificuldade, verifica se o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Jesus, que te deu vitória naquelas situações todas que você está lembrando, se ele é o mesmo que vai te dar vitória agora. Então, não absorva isso. Não seja dominado pelo sentimento, pela angústia da adversidade. Essa é a segunda coisa que eu quero lhe falar hoje. A terceira coisa é, quando nós cedemos à tristeza, chegamos ao ponto de impedir que a alegria do Senhor, que é a nossa força, brote dentro de nós. Quando nós absorvemos a tristeza, ou seja, quando a tristeza toma conta da nossa vida. Nós não podemos deixar que a tristeza tome conta. A Bíblia diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, não se deixe envolver, não ceda à tristeza, a ponto de chegar a isso, de não ter mais o fluir da alegria do Senhor na sua vida. Da graça do Senhor, da glória do Senhor, do poder do Senhor. Não deixe isso acontecer. É isso que está dizendo, se te mostras fraco no dia da angústia, tá vendo? É ceder a estas coisas. É deixar que isso tome conta das nossas emoções. Não faça isso. Não deixe isso acontecer na sua vida. Viu, querido? Há uma outra coisa interessante que eu quero te mostrar hoje. Quando cedemos a métodos que não são os métodos normais, estabelecidos dentro das normas de Deus, dentro dos preceitos de Deus, dos mandamentos do Senhor, se a gente não tiver cuidado, a gente termina se envolvendo com esses métodos que não são métodos apropriados, no afã, na vontade, né? No desejo de se livrar da dificuldade,
o mais rápido possível. Porque a tendência do ser humano é essa. Ele quer se livrar do problema o mais rápido que ele puder. Ele quer se livrar daquela dificuldade. Verdadeiramente, ninguém quer viver em dificuldade. Isso é do ser humano. Ninguém quer viver com doença, ninguém quer viver com dificuldade econômica, ninguém quer viver com tristeza, ninguém quer viver com isso. O ser humano não quer isso. Mas se nós não tivermos cuidados, sabe o que vai acontecer? A gente vai terminar usando métodos que não são os métodos certos. E aí, ao invés... E sabe onde nós temos os métodos certos? Na palavra de Deus. É ali que estão os métodos certos de Deus, para nós sairmos da dificuldade. Não é nada a pessoa tem que sofrer quanto tempo. Não, não é isso. É só estudar a palavra de Deus que você vai ver os métodos que Deus tem para nós, para que nós saiamos da dificuldade, daquela situação que nós estamos vivendo. É só ter os métodos de Deus. É só usar esses métodos. Veja bem, o povo de Israel, todas as coisas que o povo de Israel vivenciou, e foram muitas, e até hoje, mas o que nós temos da palavra de Deus que narra para nós, não adiantou tentarem resolver a coisa do jeito deles. E nós temos exemplos de pessoas que tentaram resolver a situação do jeito deles e deu no que deu, só deu problema, só trouxe dificuldades. Então, não ceda a isso, meu irmão. Não ceda a métodos que não são os métodos que estão na palavra de Deus, para você se livrar o mais rápido que você puder das dificuldades. Deixe Deus agir. Confie no Senhor. Confie no poder do nome de Cristo. Confie no tempo de Deus. Confie na ação de Deus. Não deixe isso tomar conta da sua vida. Não use métodos que não são os métodos de Deus para se livrar da dificuldade. Viu? Então eu entendo, eu tenho certeza que você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, agora eu quero te mostrar uma outra coisa interessante. Muito interessante. Olha só, quando diz assim, se te mostras fraco na hora da angústia, a tua força é pequena. Ora, se eu aceito que sou fraco, se eu admito isso e ajo de acordo com isso que eu estou sentindo, está na minha alma, está nas minhas emoções, então também eu vou proceder, agir, falar como se eu realmente fosse fraco. A minha força é pequena, não é? Eu não posso isso. Eu não tenho condições disso. Eu não vou alcançar isso. Você entendeu, meu irmão? Então, olha só. A pessoa vai sentir no corpo que é fraco. O físico da pessoa. A pessoa no físico. Isso é cientificamente comprovado, viu, meu irmão? O que eu estou te passando aqui. A ciência comprova isso. Quando a pessoa, ela se acha fraca. E quando eu digo aqui da fraqueza, não é quando você está com uma situação de enfermidade ou alguma coisa que minou as tuas energias e então você está fraco, mas aquilo é por algum tempo só. Aquilo vai ser reposto com alimento, com remédio, com tudo, vai ter a reposição e logo você vai estar bem. Essa fraqueza aqui é essa fraqueza do sentimento, é a fraqueza da aceitação que sou fraco, que eu não posso. A pessoa está sempre ali com a autoestima baixa, sempre se achando lá menor do que tudo. Não, meu irmão. A Bíblia diz que maior é Jesus que está em nós. Maior é Jesus. Que história é essa de eu aceitar que sou fraco? Isso não quer dizer que eu me ache a pessoa forte, mas o Senhor na minha vida é que me dá essa condição de eu dizer e declarar que sou forte. Pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor, pela unção do Senhor, pelo agir do Senhor, pela direção do Senhor, pela condução do Senhor. Eu sou forte, é assim.
Não é que eu, pastor Geraldo, seja forte, isso, de mim mesmo, não. A minha fortaleza, a minha força vem do Senhor. E é essa força que eu estou tratando aqui. Que você não aceite Satanás chegar e colocar para você que você é fraco. E você admitir que você é fraco. Então, se você admitir, você está dizendo mesmo que você é fraco. Então, o seu físico vai sofrer com isso. As suas emoções vão sofrer com isso. Você vai expor emocionalmente tudo isso que você está sofrendo. E aí, as pessoas muitas vezes vão olhar para você e vão dizer, coitado. Mas não é que a pessoa está olhando para você e vendo você coitado. É você ou eu que estamos demonstrando isso. É essa leitura que eu estou passando. Porque eu entendi, aceitei que sou fraco. Então, eu passo essa leitura para as pessoas. Mas quando eu declaro Jesus Cristo em mim, aleluia, Jesus Cristo em mim, eu tenho de Jesus o seu poder, a sua graça, a sua unção, então eu posso declarar que eu tenho do Senhor a fortaleza de Deus, o sustento de Deus, a força do Senhor. Amém? Oh, louvado seja Deus. Então, uma outra coisa interessante que acontece quando você realmente declara que não tem força, é que falta a esperança. A pessoa perde a esperança. Olha o que Miqueias 7,7 diz, eu já citei esse texto aqui outras vezes, e não me canso de citar, quando Miqueias diz assim, eu porém olharei para o Senhor, confiarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Pronto, isso aqui está declarando, eu estou seguro no Senhor, e eu não abro mão disso, em nome de Jesus Cristo. Há uma outra coisa, você já viu, a pessoa diz assim, mas eu não tenho coragem para nada. Olha, a situação está tão difícil que eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem para sair, eu não tenho coragem para... até para trabalhar eu não tenho coragem, eu não tenho coragem para isso. Porque a pessoa já admitiu que é fraco. Já admitiu que a força dele é pequena. Ele já admitiu isso. Então todas essas coisas, elas vêm com esse tipo de sentimento dentro de mim. Eu é que não vou aceitar isso dentro de mim, na minha vida. E olha que eu já passei muitas situações difíceis. Situações realmente angustiantes. Mas eu nunca admiti isso na minha vida. Eu digo, não, o Senhor é comigo. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha salvação. É nele que eu confio. Né? O Senhor é a força da minha vida. Nele eu vou confiar todo o tempo. É isso, meu irmão. São estas declarações de fé que nós temos que ter nas nossas vidas e declarar isso diariamente. Isso não quer dizer que eu estou fazendo uma coisa que não é possível. Não, a Bíblia está dizendo. Eu tenho da palavra de Deus a garantia, o respaldo, a segurança de poder dizer isso. Não, eu não vou aceitar essa fraqueza dentro de mim. Eu não vou admitir isso. O que eu quero dentro de mim cada dia é o poder do Senhor na minha vida. Uma outra coisa interessante, a pessoa, quando ela está no estado desse, se não tiver cuidado, ela perde a maneira de agir com as pessoas e chega a ponto de não ter nem humildade. Humildade, meu irmão, humildade não quer dizer subserviência, quer dizer que eu trato as pessoas com dignidade como elas são. Se a pessoa se deixa levar por esse sentimento de fraqueza, vai ter momento que ela trata as pessoas com grosseria, com uma falta de humildade muito grande, porque ela está assim. Então, guarde bem isso no seu coração. Querido, eu quero te dar o remédio, segundo a palavra de Deus. Olha só, ponha em prática a força do Senhor que você tem. Esse é um remédio extraordinário. Ponha em prática a força do Senhor que você tem. Viu? Ponha em todas as ocasiões, em todas as situações, em todas as dificuldades. Segundo,
alimente pensamentos de adoração a Deus, de louvor a Deus, de glorificação a Deus, de exaltação ao Senhor. Alimente sempre esses pensamentos. Quando aquele tipo de sentimento vier para lhe enfraquecer, você diga: o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha paz, o Senhor é o meu gozo, eu louvo ao Senhor. Aí o diabo diz: mas tu está sofrendo assim, mas o Senhor é a minha vitória, a minha vitória vem do Senhor. Isso ali, meu irmão, sem desistir. Não é dizer só uma vez ou duas, é ali diariamente, declarando isso. E aí você vai ver os resultados tremendos para a sua vida. Mas resultados tremendos que vão acontecer. E o terceiro, espere a vitória chegar de Deus para você, do trono da graça de Deus. Espere a vitória chegar. Tenha paciência. Espere com paciência no Senhor. Amém, meu amado? Eu queria deixar para você hoje essa meditação.